Bom dia, segunda série. Vamos iniciar agora mais uma aula de filosofia e hoje temos o tema existencialismo. Então, a gente vai estudar um pouco a respeito dessa corrente filosófica, desse pensamento, e também vou citar aqui alguns exemplos de alguns filósofos e também filósofa considerada existencialista. Então, antes a gente precisa entender um pouco a respeito no que consiste essa corrente filosófica chamada de existencialismo. Então, a base da proposta existencialista é analisar o ser humano em seu todo, e não dividido em aspectos internos, como sua mente, cognição e sentimentos, e também externos, seu corpo, comportamento e ações. Porque, como vocês devem imaginar, muitos outros filósofos também se debruçaram a respeito do ser humano, da sua existência, de conhecer um pouco mais. Então, antes, essas filosofias eram voltadas, como o próprio texto coloca, para aspectos divididos, sejam eles internos ou externos. Como a gente pode... Existem inúmeros exemplos de filósofos, desde Sócrates, ele já voltou a filosofia, os seus questionamentos filosóficos para o ser humano. Mas o existencialismo ele vai ser voltado aí para um outro pensamento, de uma outra forma em relação ao ser humano, colocando o ser humano como centro das suas pesquisas. Então, embora tenhamos semelhanças com outros seres e alguns objetos, a consciência que temos das nossas ações e do mundo ao nosso redor, ela é peculiar. Então, não poderíamos, assim, tentar entender o ser humano do mesmo modo que compreendemos os demais seres e objetos do mundo. A existência não é algo que se possa meramente classificar ou mensurar, pois é um desdobramento ou um acontecimento que não se deixa compreender a não ser sendo um indivíduo. Para o existencialismo, o ser humano é primeiro existência, ou seja, ele primeiro existe para depois ele construir a sua essência. Então, essa vai ser a base do pensamento existencialista e vocês vão ver também que alguns filósofos também defendem essa teoria em suas filosofias. Significa que não existe uma natureza que determine o que o indivíduo será. Ou seja, a nossa existência não é algo pré-determinado. Não existe, não é algo que a nossa essência também construída antes de nós existirmos. Ou seja, a sua essência só é formada após existir. Ela é formada através de suas vivências e experiência, da sua liberdade e responsabilidade de fazer escolhas. Então, esse vai ser a base do pensamento existencialista, onde coloca aí, primeiro, devemos ter essa consciência de que existimos. Ao existir, é que depois a gente consegue formar a nossa essência. Então, eu trouxe aqui o exemplo desse filósofo que, considerado o pai do existencialismo, o nome dele é um pouquinho complicado de pronunciar, mas basicamente, ou mais ou menos aí, Søren Kierkegaard. É mais ou menos isso. Desculpem aí a pronúncia, mas é meio complicado de falar. Ele é considerado o pai do existencialismo e foi um filósofo dinamarquês. Fez parte da linha do existencialismo cristão, no qual defende, sobretudo, o livre-arbítrio e a irredutibilidade da existência humana. Esse existencialismo cristão, ele é uma parte do pensamento existencialista, porque também vai haver o existencialismo ateu, onde não coloca Deus aí no centro dessas reflexões. Já o existencialismo cristão, ele vai
relacionar a divindade, essa divindade, o Deus, dentro do pensamento existencialista. Então, ele foi o fundador, mas quem teve, de fato, uma notoriedade dentro do pensamento existencialista vai ser o francês Jean-Paul Sartre. Então, um dos maiores representantes do existencialismo, Sartre foi um filósofo, escritor e crítico francês. Para ele, estamos condenados a ser livres. E existe tem essa frase aí, bem conhecida dele, que é: condenado porque não se criou a si próprio, e, no entanto, livre, porque, uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo quanto fizer. O existencialismo é um humanismo. São duas frases, na verdade, bem conhecidas dele, onde ele coloca que o ser humano ele é livre, ele é jogado, foi, na verdade, jogado no mundo, possuindo aí o livre-arbítrio de decidir as suas escolhas, as suas ações. E também o existencialismo é um humanismo, porque vai ser essa corrente filosófica, esse pensamento voltado totalmente ao ser humano. Então, vocês podem acompanhar também comigo, eu esqueci de falar, na página 14 do livro de vocês vão acompanhando aí. Então, Sartre, ele afirmou que a existência vem antes da essência. Então, é aquilo que eu já vinha explicando para vocês. Primeiro nós existimos e depois nós formamos a nossa essência. Formamos através das nossas experiências, das nossas relações com outras pessoas no mundo, inseridos no mundo. Então, tudo isso contribui para que formemos essa essência. Então, isso quer dizer que os seres humanos não têm um propósito ou natureza pré-estabelecida. Tampouco tem a obrigação de ser ou fazer qualquer coisa. Sartre, ele era ateu, e ele fazia parte desse existencialismo ateu, e defendia a não existência de um Deus que determinasse a essência e valores dos seres humanos. Então, a sua ideia principal é de que primeiro o ser humano existe através de suas ações e formas de viver a vida. Determina a sua escolha, a sua essência, na verdade. Então, de acordo com esse pensamento de Sartre, segundo ele, não existe um Deus ou uma divindade que seria responsável pelas nossas escolhas. Nós nascemos livres, como ele coloca, e isso é uma condição que nos possibilita tomar as decisões e as escolhas que nós avaliamos como as mais corretas. Então, se por acaso a gente comete algum tipo de erro, alguma conduta errada, isso é totalmente responsabilidade nossa. A gente não pode recorrer a uma outra divindade, digamos assim, a uma outra figura que não seja nós mesmos, porque, segundo eles, não existe. Então, tudo o que nós fazemos é por responsabilidade nossa e devemos também ter o máximo de responsabilidade e cuidado quando a gente for tomar alguma decisão, para que isso não pese, que não tenha de alguma forma alguma consequência para nós e também para o outro, principalmente para o outro. Então, para o Sartre, não existe uma natureza humana, mas uma condição humana. Então, ele não acredita que existe aí uma natureza, ou seja, um comportamento, uma relação natural de todo ser humano. Existe uma condição humana, que é determinada por limites. Aí sim, esses limites são comuns a todos nós, que seria estar no mundo, o trabalho, conviver e ser mortal. Esses são os limites que nos é dado, e esses sim são comuns a todos nós, mas a nossa condição humana vai ser determinada
não só por esses limites, mas a partir das nossas escolhas e também do nosso comportamento no mundo, nesse estar no mundo em que ele coloca. Então, acho que eu não esqueci de falar nada para vocês. Também tem, ele coloca que as pessoas, quando agem de má fé, atitudes, segundo o filósofo, né, considerava um sinal de má fé a atitude daqueles, na verdade, que renunciavam à própria liberdade e à responsabilidade, buscando desculpas e causas exteriores para justificar o que fizeram de si mesmos ou negando o impacto de suas escolhas sobre o restante da humanidade. Então, segundo ele, agir de má fé era justamente isso. Era agir sem medir as consequências e, mesmo assim, tentando renunciar a essa culpa em que eles carregavam das suas escolhas. Então, essa era agir de má fé em que ele coloca. Então, acho que, se caso eu tenha ficado alguma dúvida, vocês me perguntem no chat. Ele foi um desses filósofos existencialistas e também vai defender a ideia, tanto ele, principalmente, como o próprio pensamento existencialista, vai se debruçar dentro dessas questões que eu coloquei para vocês, que é a angústia, o abandono e o desespero. Então, a gente precisa entender que esse existencialismo, ao contrário dos outros filósofos que também estudaram um pouco do ser humano, eles tentavam entender os sentimentos dos seres humanos, como a angústia, o abandono e o desespero, e não como de forma dividida, como eu falei para vocês, entre o corpo e a alma. Então, para o existencialismo, a angústia, ela é relacionada às escolhas que o indivíduo faz não somente para si, mas também para a humanidade. Trata-se da responsabilidade que envolve o ato de fazer escolhas, ou seja, o ser humano vive em uma angústia existencial. Isso quer dizer que, diante desse desafio que nós temos em fazer essas escolhas, o peso que isso traz de fazer uma escolha correta, em que traga benefícios a nós, mas também ao outro, é uma escolha, uma atitude que pesa. Então, o ser humano ele vive uma constante angústia existencial justamente por isso, por essa responsabilidade em que ele carrega. E também o abandono ou desamparo. No existencialismo, refere-se à afirmação de que não temos Deus, no caso do existencialismo ateu, não temos um Deus ou uma natureza universal que determine o nosso ser e as nossas escolhas. Assim, sendo assim, não há nada dentro ou fora de si para se apegar. Não há um ponto de segurança para se apoiar ou algo para culpar pelas nossas escolhas. Então, dentro do pensamento de Sartre e desse existencialismo ateu, esse Deus ele não existe e dessa forma a gente não teria uma tábua de salvação a se apegar, não teríamos algo a recorrer se caso viesse a dar errado. E também não teríamos algo a jogar, a culpar pelas nossas escolhas. Então, a gente vive no mundo, ele até coloca que nós fomos, de certa forma, jogados no mundo, e a gente precisa, diante das nossas escolhas, fazer a melhor possível. Já que a gente não teria esse segundo plano, digamos assim, um meio, algo a se apegar ou a jogar a responsabilidade delas. E também o desespero, que é uma ação sem esperança, segundo Sartre. Pois o ser humano vê que pode escolher algo, mas não tem a esperança ou a ilusão de contar com os outros, pois cada um é livre para fazer as suas próprias escolhas. É o desespero de perder o que nos fez tornar o que somos, ou seja,
quando nossas escolhas dependem da escolha de outros. Então, tendo esse pensamento de que somos livres, temos o livre arbítrio de tomar as nossas decisões, nós, a partir do momento em que essa escolha, a nossa escolha depende da escolha do outro, a gente entra em uma espécie de desespero, porque a gente teme, de alguma forma, perder aquilo que a gente já se tornou. De modificar algo em nós que já formamos na nossa essência, de acordo com as nossas escolhas. Isso, claro, como eu falei, dependendo das escolhas do outro, porque a gente não pode prever o que o outro vai fazer ou a escolha que o outro vai tomar. E quando isso não depende só de nós, aí sim a gente entra nessa espécie de desespero ou uma ação sem esperança em que ele coloca. Então, essas definições, elas reforçam que o existencialismo é o conjunto de ideias que responsabiliza o ser humano pelas suas escolhas e seus atos. E é também colocada a ideia de que não há justificativas ou desculpa para as nossas ações. O que somos e o que fazemos não está condicionado a fatores externos, não são produtos de invenções, destino ou criação divina. O ser humano ele existe para se inventar, pois não há nada antes de sua existência. Então, isso vai ser muito recorrente dentro do existencialismo, principalmente desse existencialismo de Sartre, que foi um dos grandes pensadores desse período, que vai tornar o existencialismo mais conhecido. Então, dentro desse pensamento, o ser humano ele não existe algo além das suas próprias escolhas. Então, é a noção, é a ideia de que a gente vive sozinho e que a gente deve, dessa forma, se responsabilizar por aquilo que nós fazemos. Então, é mais ou menos isso que está nesse pensamento de Sartre e também nesse existencialismo, principalmente o ateu. Existe também, existiu, na verdade, Simone de Beauvoir. Ela foi, inclusive, casada, assim, entre aspas, né? É uma relação um pouco conflituosa, mas ela foi companheira de Sartre. Eles se conheceram na universidade, agora eu esqueci o nome da universidade, mas eles se conheceram na universidade cursando filosofia. E a Simone de Beauvoir, ela foi uma filósofa, uma escritora, professora e também feminista francesa, nascida em Paris. A vida dela, existe até uma história bem curiosa em que ela fazia parte de uma classe média e que, ao perder tudo, o pai dela investe na sua educação. Então, ela vai ter caminhos de que normalmente uma mulher de sua época não teria. Então, por isso que ela vai estudar, ela se forma, enfim, ela tem uma outra noção, uma outra vida. Então, ela tinha uma personalidade ousada e libertária para a sua época, justamente devido a esses, vamos dizer, privilégios que uma mulher da sua época teria. Então, Simone, ela cursou filosofia e enveredou pelos caminhos do existencialismo e da defesa da liberdade feminina. Segundo ela, essa é uma frase clássica, não se nasce mulher, torna-se mulher. As mulheres também são castradas de sua liberdade. São duas frases bem conhecidas dela. Essa primeira, ela quer dizer que nós não somos, nós mulheres, não temos uma condição, como é que eu posso, genética, digamos assim, algo pré-estabelecido, mas somos construídas socialmente. Então, a nossa condição, na verdade, feminina, ela é construída a partir da sociedade e a partir das interpretações em que essa sociedade ela deposita em nós mulheres. Então, não é algo natural da mulher, por exemplo, ela
ser mãe, estar dentro de uma casa, servir ao marido, lembrando que essa era uma interpretação da época dela. Então, nós não nascemos mulheres, a gente se torna mulher. E também as mulheres, elas são castradas de liberdade, porque, de acordo com o pensamento de Beauvoir, as mulheres, elas não são instigadas a buscar essa liberdade. Elas são ensinadas, desde pequenas, a viver dentro de casa, a se guardar, a se comportar, diferente dos homens, em que são instigados a buscar a sua autonomia, a sua liberdade, enfim. Então, é totalmente o contrário das mulheres. E ela vai também defender essa condição feminina. Como eu falei para vocês, o Sartre, ele coloca que o ser humano, ele não existe uma naturalidade que é compartilhada por todos os seres humanos, não existe algo natural aos seres humanos, mas existe uma condição que é criada a partir daqueles limites em que eu falei para vocês. Dessa forma, Beauvoir também vai colocar que não existe essa naturalidade, como ela coloca, ninguém nasce mulher, existe uma condição feminina. E essa condição, como eu falei para vocês, ela é construída com base nesses ensinamentos, no lugar que a sociedade coloca essa mulher. Então, essa frase, ela corrobora sua tendência existencialista, cuja existência precede a essência. Essa última sendo algo que se constrói durante a vida. Então, por isso que ela afirma que nós não nascemos mulher, mas nos tornamos, porque primeiro a gente existe e depois a nossa essência como mulher, como condição feminina, ela é formada. Então, basicamente o pensamento do Sartre, mas ela vai voltar aí a essa condição feminina. E também o Martin Heidegger. Esse foi um filósofo que, inclusive, inspirou o Sartre. Ele veio antes de Sartre. Considerar também aí, se eu não estou enganada, ele era um alemão, e por disseminar aí esse pensamento, digamos assim, compartilhar esse pensamento existencialista. O Heidegger, ele defendia a existência do Dasein, ou Dasein. É mais ou menos essa pronúncia, que significa o ser aí, ou ser aí. Era um ser, significa que é um ser dotado de individualidade, de peculiaridade, de algo diferente das outras formas existentes. É o único ser, considerado por Heidegger, capaz de se perguntar sobre o que era o ser, ou seja, de possuir uma racionalidade sobre a sua existência, de possuir possibilidades. Então, esse Dasein, ou o ser aí, que é a tradução, para Heidegger é o único ser que existe no mundo capaz de possuir uma racionalidade, de chegar até o ponto de se perguntar o que era o ser. Então, de se questionar a respeito do que ele é, do que é formado o ser. Então, para Heidegger, é o único ser capaz de fazer isso. Todas as outras coisas, todos os outros seres, eles não são capazes. E por isso eles não se enquadram dentro dessa denominação em que ele coloca como Dasein. Então, o que determinará esta existência será a sua atitude face à morte e as escolhas que tomará diante a finitude de sua vida. Porque, segundo ele, esse ser aí, ele deve possuir a consciência, a racionalidade, a razão de que ele é um ser finito. Ele vai chegar um momento em que ele vai simplesmente não existir mais. Então, essa consciência de finitude é um primeiro passo para que seja formada aí uma existência
autêntica em que ele coloca. Então, desenvolver a ideia de que o ser humano ele pode experimentar uma existência autêntica ou inautêntica, vai depender da sua relação diante da sua finitude e também das suas escolhas em que ele tomará. O que definirá isso será a sua possibilidade de reconhecer as possibilidades, porque para Heidegger, o ser aí, ou Dasein, eu não sei se é um pouco complicado também de pronunciar essa palavra, mas esse ser aí, vamos traduzir, é um ser dotado de possibilidades, mas que ele precisa de alguma forma reconhecer essas possibilidades. Ele precisa encontrá-las. Então não basta apenas ele possuir a capacidade, mas ele precisa reconhecer. Então, e também de se reconhecer no mundo, além de reconhecer a sua finitude. Então, todas essas são as características de uma existência autêntica, segundo Heidegger. Nós como é que eu posso dizer? Só conseguiríamos, de fato, possuir essa existência autêntica se nós conseguimos reconhecer essa finitude e também de reconhecer essas possibilidades em que o ser aí possui. É um pouco complicado esse pensamento, mas a gente consegue entender, é só prestar atenção que a gente consegue entender. Então, esses foram alguns exemplos desses filósofos e também da filósofa existencialista, que compartilha desse pensamento existencialista, um pensamento voltado ao ser humano, às questões sentimentais, vamos dizer assim, da vida cotidiana do ser humano. Então, espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não tenha ficado alguma dúvida, vocês sabem, é só perguntar no chat que a gente conversa por lá. É justamente para isso que serve o chat, para que a gente tire as nossas dúvidas. A atividade eu também vou deixar no chat, as páginas, as questões direitinho. Vocês acompanhem tudo por lá, tá certo? Então, tenham um bom dia e até a próxima aula. Até mais.